Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer, vamos fazer agora a questão 18. Vou escrever aqui. Questão 18, propostas 3. Diz assim a questão: 10 centímetros cúbicos de um alcano. Então, nós temos CX H2x mais 2. Ele fala que é um alcano, essa é a fórmula geral de um alcano. 10 centímetros cúbicos de um alcano são adicionados a 50 centímetros cúbicos de oxigênio. Ele diz que é adicionado oxigênio. Ele já tem os volumes, né? E a mistura é submetida à combustão. Então, ele não fala se é completo ou não. A gente vai considerar que é completo. Então, esse cara vira CO2 mais água. E vamos colocar ali, ó, que eu tenho X carbonos aqui, X carbonos K. Se eu tenho 2x mais 2 hidrogênios, aqui eu tenho X mais 1. Para que multiplique por... deixa eu apagar aqui, ó. Mais, então um pouquinho mais para lá de cá. Pronto. A gente tem X mais 1 hidrogênios, que eu vou botar aqui. X mais 1 águas, perdão. Para que x mais 1 vezes 2 hidrogênios deu 2x mais 2 que está aqui. E oxigênios nós temos 2x mais x mais 1. Isso nos dá... mais aqui. De novo. 2x mais 2, perdão. Mito. É oxigênio. X mais 1 mais 2x. Isso nos dá 3x mais 1 sobre 2. Esse seria o coeficiente do oxigênio. Beleza? Então, ele fala que a combustão completa, a gente balanceou a equação química. O alcano, hidrocarboneto que tem essa fórmula geral, é uma estrutura de carbono e hidrogênios que só tem ligação simples. E o que a gente vai fazer? A questão diz que ele usa que o volume do alcano é de 10 centímetros cúbicos. Então, vou colocar aqui, ó, que o volume é de 10 centímetros cúbicos. Ele fala que são adicionados 50 centímetros cúbicos de oxigênio e depois da combustão o volume da mistura é de 35 centímetros cúbicos. Bom, eu não sei quanto é o volume de oxigênio que reagiu. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele diz que depois da combustão o volume da mistura é 35 centímetros cúbicos. Então, notem, a gente também não sabe qual é o estado físico da água. Então, vou botar a interrogação aqui. Certo? A gente sabe que o alcano deve ser gasoso. Eu espero que ele seja gasoso para poder usar esse volume aqui como informação estequiométrica. Eu sei que o oxigênio é gasoso. Eu sei que o CO2 é gasoso. Como assim usar o volume como variável estequiométrica? Para um gás ideal, o número de mols é igual a PV sobre RT. Então, se um processo está acontecendo num volume definido, num volume fixo e numa temperatura fixa, ou numa razão de V sobre T fixo, notem que pressão é proporcional ao número de mols. Da mesma maneira, eu poderia escrever aqui o número de mols, e só coloca no V, separadinho, V vezes P sobre RT. Então, se eu estou numa condição de pressão e temperatura definidas, isso aqui tudo é uma constante, notem que o volume é proporcional ao número de mols. Então, volume e número de mols são diretamente proporcionais quando pressão e temperatura estão definidas, ou quando a razão P sobre T é definida. Pressão e número de mols são proporcionais quando a razão V sobre T é fixa. Então perceba que esse 10 que está aqui, ele vai seguir as leis da estequiometria, as leis dos coeficientes. 1 está para 3x mais 1 sobre 2, assim como 10 está pelo volume de oxigênio que está aqui.
Tranquilo? Então o que a gente vai fazer? Usando essa relação daqui, ó, de que 1 está para 10, eu posso escrever direto que x está para 10x, e eu não posso fazer para a água porque eu não sei o estado físico dela. Então a gente vai começar, vai tentar fazer a primeira resolução. Então nossa tentativa 1 é supor que a água está em fase líquida ou sólida, ou seja, que a água não faz parte dessa fase gasosa, tudo bem? E aqui a gente iria escrever que o volume final ele seria composto por o alcano seria todo consumido, ele seria composto pelo volume do oxigênio que sobrou, mais o volume do gás carbônico. Tranquilo? Então, quanto seria tentar resolver isso aqui? Quanto é o volume final? Diz a questão que depois da combustão o volume da mistura é de 35. Então eu teria 35 centímetros cúbicos é igual ao volume do oxigênio que sobrou. O volume do oxigênio que sobrou é o volume inicial dele, que é 50, menos esse volume de cá, o volume do O2 que reagiu, que nós conseguimos escrever. Notem que de 1 para 10 a gente multiplicou por 10, de x para 10x a gente usou a mesma ideia de proporção, nós multiplicamos por 10. Então a gente também sabe qual a relação entre 3x mais 1 sobre 2 e volume de oxigênio que reagiu. A gente sabe que a relação entre eles é só pegar 3x mais 1 sobre 2 e multiplicar por 10. Então o que vai aparecer para a gente? 50 centímetros cúbicos menos, coloca aqui em vermelho, 10, que multiplica 3x mais 1 sobre 2. E aqui a gente vai fechar. Pronto. Então 35 igual a, isso aqui é o volume inicial de oxigênio, menos o volume de oxigênio que reagiu, mais o volume do CO2, que seria 10x. A gente vai ver se isso dá uma solução possível. Se isso for uma solução possível, como não nos é dada pressão e temperatura, seria possível essa resposta. E aí vamos tentar. 35 centímetros cúbicos, isso vai dar igual a 35 menos 50. Deixa eu continuar na linha aqui, né? Isso vai nos dar menos 15. Menos 15. Menos 15, vou tirar a unidade, mas é centímetro cúbico. Menos 15 é igual a 30x, menos 30x. Vai ter um 5 aqui, menos 5, mais 10x, certo? Notem, é possível. Esse cara parece possível, né? Ficaria aqui menos 10. Menos 10. Parece possível. Seria igual a menos 20x. Opa, parece que não deu possível. X deu igual a meio. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Eu pausei para ver onde eu tinha errado. E errei aqui, ó. Aqui não é 30x, certo? Vamos corrigir. Que dá 15. Porque tem um sobre 2 aqui. É 10 vezes 3, 30 sobre 2, 15. É 10 vezes 1, 10 sobre 2, 5. Então, menos 15x mais 10x, aqui na verdade daria, em vez de menos 20x, ficaria menos 5x. Vou colocar aqui em vermelho o menos 5. E aí daria que x igual a 2. X igual a 2. Pronto. X igual a 2 é possível? Quem seria o hidrocarboneto? Logo, o hidrocarboneto, né? O hidrocarboneto seria o C2H6. Se você trocar o
x aqui por 2. Então, solução possível. Só que aí a gente vai falar assim, pô, mas será que não existe? Será que é impossível que... Será que não existe hidrocarboneto que também resolva essa questão, supondo que a água seja gasosa? Vamos lá. Se a água fosse gasosa, qual seria a diferença, né? Então aqui, nossa tentativa 2 é supondo que a água é gasosa. Então ela faria parte do volume final. Vamos ver se o que é que acontece. Volume final seria igual ao volume do O2 que sobrou, mais o volume do CO2, mais o volume da água. E aí quando a gente escrevesse isso, ele aparecer aqui 35, vou colocar assim a unidade, tá? 35 seria igual ao volume do O2 que sobrou, a mesma coisa. 50 menos 10 vezes 3x mais 1 sobre 2. O volume do CO2 seria o mesmo. Mesma expressão, na verdade, 10x, o x pode mudar. E o volume da água, seguindo a nossa ideia de multiplicar por 10, que é o que a gente está adicionando aqui, seria mais 10 que multiplica x mais 1. Operando isso aqui, a diferença seria o 10x mais 1. Em vez de a gente ter aqui menos 10 igual a menos 5x, a gente jogaria ficaria aqui menos 10 é igual a menos 5x mais 10x mais 10. Então, acho que o nosso 10 iria embora, ou ia ficar menos 20, na verdade. Menos 20 igual a 5x, o que me daria um x negativo. X menor que zero, falso. Porque isso aqui é absurdo. É absurdo porque o x é o número de carbonos que nós temos na fórmula do hidrocarboneto. Então, por mais que ele não tenha dito que a água era líquida, supor que a água gasosa dá um resultado que é um absurdo. Você pensa, pô, numa prova, o que eu faço? Eu faço a tentativa 2 primeiro ou 1 primeiro? Bom, eu fiz a tentativa mais simples. Eu fiz a tentativa, né, que tinha uma menor quantidade de conta. Mas se desse errado, eu ia ter que ir para a tentativa 2 e aí não teria jeito. Tá bom? Então a nossa resposta final é que o nosso gás é o C2H6. Tranquilo? Abraço, vamos para a próxima questão.